barreira muito grande a ser quebrada, que só o poder do Espírito Santo pode fazer. E uma pessoa já falou uma vez comigo, Giovanni, você não consegue mudar ninguém, por mais que você tente, não tem jeito, você não consegue pegar a cabeça das pessoas e transformar, mas o Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, esse pode transformar mentes e corações. Então, a verdadeira transformação que nós buscamos e que muitas outras pessoas buscam também, às vezes tem pessoas que nem buscam, mas necessitam. Às vezes as pessoas não conseguem colocar de frente ao espelho e perceber quão terrível está sendo os seus caminhos. A pessoa não consegue enxergar. E a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Às vezes tem pessoas que têm um entendimento bloqueado. E a Bíblia fala sobre isso. Um bloqueio na mente, não consegue entender que o caminho que ela está andando são caminhos que vai levar à sua própria ruína, que vai trazer muito sofrimento. Nós temos o poder de construir os nossos ideais, os nossos caminhos, mas também nós temos o poder de destruir. E nós precisamos aprender a detectar o quão nós estamos destruindo e o quão nós estamos construindo. Porque nós podemos construir, mas nós também podemos destruir. E quando nós estamos com a visão fechada, que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que ele não veja, para que ele não entenda. Tem pessoas que você busca, que você fala com ela do Evangelho, fala com ela de Jesus, e fala com ela, os seus caminhos são caminhos de morte. E mesmo assim, mesmo sendo caminho de morte, ainda assim a pessoa insiste naqueles caminhos. Por isso que é chamado conversão. Eu aceitei a Jesus e eu me converti. Converter é mudar de direção. Vai acontecer coisas em nossas vidas que é necessário que nós mudemos de direção. E para mudar de direção, é necessário que nós mudemos os nossos pensamentos. Pensar diferente, elevar o nosso conhecimento, elevar o nosso pensamento. Tem hora de falar, tem hora de agir, tem hora de calar, tem hora de ignorar. Tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que calar. Tem hora que você tem que ignorar, tem hora que você tem que agir. E às vezes o destempero das nossas emoções, o destempero da nossa rotina, está nos levando para um buraco. Muito trabalho, muita exigência, pouca paz. E às vezes as pessoas estão andando sem rumo, de um lado para o outro, trombando em problemas. Tem problema no trabalho, tem problema social, tem problema em casa, tem problema com família, tem problema na igreja, que era um lugar para ser um lugar de paz, lugar de nós nos encontrarmos para adorar. E no Salmo 107, o verso 17 a 21, o povo estava nessa pegada, o povo estava transtornado. E aonde nós vamos ler o texto e ver qual foi o que Deus mostrou, qual caminho Deus mostrou para o povo naquele tempo. E aonde nós vamos ler nos Salmos. Salmo 107, verso 17. Achou aí? Que bom. Você que trouxe sua Bíblia, Salmo 107, a partir do verso 17 a 21. Vamos entender a palavra. A palavra diz assim: os loucos,
por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Volta ao verso 17, por favor. Ali narra qual era a situação mental. Olha bem, trata da mente. Um povo considerado o quê? Louco. Ó, os loucos. Aqui nessa Bíblia que eu estou com ela aberta aqui, está escrito os estultos. Mas em outra versão está escrito assim, os embrutecidos. Então, os loucos, os estultos e os embrutecidos. Olha qual é o adjetivo, né? A qualidade que dá qualidade, adjetivo é que dá qualidade às coisas, né? Ao ser, não é isso? Então, a pessoa é comparado com louco, com embrutecido. E como é que as pessoas olham para você e vê, como as pessoas te veem? Ah, você é louco. Ah, você é embrutecido. Ah, você é um estúpido. Em qual dessas você pode ser colocado? Espero que nenhuma. Mas o povo, aquilo ali demonstrava qual era a situação que o povo vivia, que não está muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão praticando e agindo de formas que parecem loucos por causa das suas transgressões e por causa das suas iniquidades. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, limitando a nossa voz, impedindo que a nossa voz chegue a Deus. Então, quando a pessoa se encontra louco, transtornado, perdeu o equilíbrio, perdeu a razão, está fora do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele opera em nós essa razão, essa capacidade de pensar, essa capacidade de tomar boas decisões, essa capacidade que é o fruto do Espírito, de mansidão, de paz, de longanimidade, de benignidade. Esses frutos, ele é gerado não nos loucos, mas em um povo que busca a Deus, não nos transgressores, não naqueles que praticam a iniquidade. Porque os nossos atos, dia a dia, nos aproxima ou nos distancia do amor de Deus. Que a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós temos que lutar e que vencer contra as nossas fraquezas, as concupiscências. Para aquele crente bem entendido, as concupiscências. Mas o verso 18, por favor, ponha para mim. Vamos falar um pouco. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Olha bem, o texto diz que nem o alimento alegra mais a pessoa. Até o prazer de alimentar foi tirado. Tamanha é a loucura e a distância de Deus. A pessoa perde o prazer da vida, o prazer da amizade, o respeito pelas outras pessoas. A pessoa fica distante de tudo e de todos, e nem comer tem prazer mais nem em comer. E olha que para a pessoa perder o prazer em comer,
Né, Flávia? Flávia, a grande apreciadora de 8 pãozinhos pela manhã e 5 à tarde, né? Pouco, nada demais, né? Um queijinho dentro do pão, né? Para a pessoa pensar em não comer mais, não ter nem prazer. A menina ali também tá dando um sorrisão, né? Né, Cleonice? Para não gostar de uma boa feijoada, tem que estar mal da cabeça. Tem que estar muito ruim, muito mal, um tropeiro, uma coisa assim. Mas tamanha era a confusão das pessoas que ela não tinha nem prazer de comer. E prazer de comer aonde? É em casa. Em casa você pode limpar a boca com a mão. Você pode comer mais, você pode repetir. Pode até pedir 3 vezes bis. Então, eu entendo que esse prazer, nem dentro de casa a pessoa tem prazer. E hoje nós vivemos uma sociedade que anda tão louca, que às vezes as pessoas perderam até o prazer de ir para dentro de casa. Chegar em casa, sair do trabalho, a vontade é de chegar em casa, de tomar um banho, de ver as coisas, como foi o dia. Certamente a sua esposa vai te encontrar na porta e vai falando atrás de você, e você andando e ela falando. Não é só lá em casa, todo lado tem uma mulher que fica esperando o marido para falar um negócio. As mulheres precisam ser ouvidas, não é verdade? Elas precisam de ouvido, né? E às vezes você troca de roupa, ela está falando, você toma banho, ela está na porta do banheiro falando. Aí você vai tomar um café, depois que você chegou, ela está falando. E aí você vai ver um jornal, ela está falando. E nós precisamos ouvir as nossas esposas, não é verdade? Elas gostam de ser ouvidas. Então não tem prazer em casa. Sai do trabalho e vai procurar outros caminhos, porque não tem paz dentro de casa. E existe uma paz que só Jesus pode dar. Existe uma paz que vem do céu, que é separada para os filhos de Deus. Essa paz é para nós. Essa paz que excede a compreensão humana, que ela guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Olha bem, uma paz que vem do céu. Só podemos encontrar esse lugar aconchegante de paz em nossos lares quando nós estamos em plena comunhão, em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja. Nós somos seres humanos que nós não nascemos para viver fechados, nós nascemos para viver em comunhão com as outras pessoas. Ninguém pode ser feliz sozinho. Para você ser feliz, você precisa que as outras pessoas ao seu redor também estejam felizes. Pobre é o homem que tem dentro de casa uma esposa infeliz. Pobre é a esposa que tem dentro de casa um marido infeliz. Um marido infeliz ou uma esposa infeliz gera um descontrole dentro de casa. E nessa época o povo aborreceu, não comia, e estava às portas da morte. Olha bem, às vezes as pessoas ignoram o sentimento das outras pessoas, mas existem pessoas que estão à beira da morte, à beira de suicidar. Sabe por quê? Simplesmente porque elas não se sentem amadas, não se sentem queridas, não se sentem honradas, não se sentem alguém na sociedade. Estão às portas da morte. Mas essas pessoas, elas estavam nessa situação por causa do pecado, porque abandonou ao Senhor teu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você nasceu para andar com Deus, você nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Se você sair fora, você morre.
Nós não sabemos ser do mundo. Nós não sabemos ser do mundo. Nós não sabemos nem beber a bebida no mundo, nem virar a noite do mundo. Isso não é para nós, não. Isso não dá para nós, isso não cabe para nós, nós não sabemos. Vamos fazer, o que eu vou fazer domingo à noite, nessa hora? Faz tanto tempo que a minha vida é assim, eu estou à noite, no domingo, no culto. Durante a semana, no culto, comunhão com os irmãos, eu não sei viver outra vida. E eu acredito que tem pessoas aqui também que não sabem viver outra vida. Não dá para não ser. E aqueles que não estão vivendo como essa vida, como nós estamos vivendo, eles não sabem o que está perdendo. Viver em Cristo Jesus foi a melhor escolha que nós fizemos. Foi a melhor escolha de nossas vidas, quando nós aceitamos a Jesus e somos ensinados por essa palavra. Foi a melhor escolha de nossas vidas, encontrar a Jesus, ser cheio do Espírito Santo e viver uma nova vida pacífica. Uma vida pacífica em Cristo Jesus. Aí você vai passar a dar valor a coisas que você não dava antes. Coisas que tinham muito valor para você, já vai perder o valor. Às vezes, e com o tempo também, a idade, nós vamos ficando mais amadurecido e vamos pegando mais experiência, e a gente percebe quão tempo a gente perdeu com tantas brigas, tantas discussões, tanta ignorância e tanta luta de ideologia, tantas brigas, tanta confusão, que não agregou nada e só roubou de nós a paz. E hoje nós temos a oportunidade de receber essa palavra. Talvez você que ainda é jovem casado, você perde tanto tempo brigando, em confusão, querendo provar coisas para os outros, provar que você sabe mais, provar que você tem mais, provar que você é melhor. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo tentando encontrar aquilo que nunca vai te satisfazer. Uma busca perfeita que nos satisfaz é a busca por Deus, pelo Espírito Santo. Eu te digo que isso é a plena verdade. Às vezes o homem perde tanto tempo correndo atrás de tantas coisas que estão perto. O cara busca felicidade, a pessoa busca felicidade em várias coisas, e depois ela descobre que a felicidade estava pertinho dela. Era a sua casa, era a sua esposa, era seus filhos, era a sua família. Às vezes você buscou longe, aquilo que você busca está pertinho de você. Às vezes você está pensando em tantas coisas longe. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver isso, quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Quando eu for em determinado lugar eu vou ser feliz. Eu quero dizer para você, Deus, Ele quer fazer que você entenda que você deve, pode ser feliz sempre. É um estado de paz, que você é pleno, satisfeito. Satisfeito com a sua casa, satisfeito com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua igreja. Às vezes você procura tantas coisas que você jamais vai encontrar enquanto você não for grato pelo aquilo que você tem. Quando você for grato por aquilo que Deus tem feito por você, muito mais Ele te dará. Quando você for grato por tudo que Deus tem te feito, muito mais Ele te dará. Tenha um coração cheio de gratidão a Deus. Grato por sua família, grato por tua casa, grato por tua esposa, pelo teu esposo, grata pela vida que você tem vivido. Nós precisamos aprender a ser grato a Deus, e a palavra de Deus nos ensina. Próximo versículo, por favor, põe o 19. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Isso aqui é um entendimento que vem depois do sofrimento. Esse entendimento aqui desse versículo, ele chega depois do sofrimento.
Entenda isso. Por isso que o salmista, ou o rei Salomão, que também é um salmista, um poeta e um rei, ele disse: há mais sabedoria num velório do que numa festa. Porque no velório a pessoa pensa no fim do tempo, ela coloca a mão na consciência: as coisas terminam um dia. Porque quando nós estamos vivendo, nós nos comportamos como imortais. Eu nunca vou morrer. Ninguém pensa em morrer. Nós nos comportamos como se nós fôssemos imortais. E realmente, a nossa alma é imortal no Senhor. E ali o povo, então, depois de tanto sofrimento, de tanta dor, de quase à beira da morte, o povo clamou a Deus. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Clamar no tempo da angústia. Não é essa a vontade de Deus, que você clame na hora da angústia. O Senhor te livrará da angústia. A Bíblia diz isso. Em tempo de aflição, o Senhor te acolherá. Essa é a palavra de Deus. E Ele nos chama de filhos. E qual pai que quer o filho sofrendo? Mas às vezes o sofrimento é necessário para aproximar as pessoas de Deus. E essa história é assim. O povo estava sofrendo por causa do seu pecado, e o pecado veio a trazer grandes e sérias tristezas emocionais, físicas, sentimentais, em todas as áreas. As pessoas estavam sendo afligidas. É o que está acontecendo hoje. Pessoas andando sem rumo, sem destino, totalmente infeliz, precisando de clamar ao Senhor. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua dificuldade. Esse é um recado para nossas vidas. Clamar ao Senhor, mas não esperar dificuldade. Clamar quando? Sempre. Orar quando? Sem cessar. Estar em íntima comunhão com Deus sempre. Andar com Deus. Assim como Abraão. Abraão andou com Deus. E nós podemos também andar com Deus. Ter uma comunhão com o Pai. Viver bem. Viver em família. Apreciar as coisas boas que Deus tem nos dado. Que é a nossa família, o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa igreja. Isso tudo é bênção de Deus em nossas vidas. Ter vocês aqui faz parte da minha vida. Eu vir aqui com o maior prazer, eu parar na minha casa e preparar essas palavras para falar com vocês, com o maior prazer. Isso faz parte da minha vida. É a minha felicidade, a minha alegria. É a minha alegria ir para o meu trabalho amanhã pela manhã, e voltar para casa e ter paz na minha casa, e passear, e assistir um filme, e conversar com outras pessoas, e passear num shopping, e conversar com Deus, e orar, e cantar uma música, e comer, e falar com Deus, e relacionar com as outras pessoas, e falar com Deus de novo. Em constante mover, mas em constante comunhão com Deus. E comunhão com as pessoas. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com as outras pessoas. Quando você vê uma pessoa que se lança numa vida que se isola e quer viver uma vida isolada, certamente ela tem problemas. Quem se isola, é tido como ele é sábio, ele sabe demais, e por isso ele se isola das outras pessoas. O servir a Deus é em comunhão com as outras pessoas, é no partir do pão. É partir o pão. Jesus, ele disse, ele ensinou, é no partir do pão, é no beber do vinho, é no almoçar junto, é no beber do suco de uva, é no compartilhar. Isso é a verdadeira comunhão com Deus. Não existe santidade isolada. Toda santidade isolada, ela é questionada. A santidade isolada, ela deve ser questionada, porque a santidade, ela é no meio dos outros. A comunhão é no meio dos outros. O igreja é no meio dos outros.
Nós precisamos andar juntos, caminhar juntos. E o povo clamou. E de onde veio a resposta? Põe o próximo verso, por favor. O povo clamou, enviou a palavra e os sarou e os livrou da destruição. De onde veio a cura? Todo sofrimento, de onde veio a cura? Da palavra. Da palavra de Deus, da Bíblia. Deus, Ele quer falar com você através da palavra. Você não precisa de levantar um profeta para falar com você. Deus, Ele fala com você através da palavra, através da Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não fique procurando ali ou acolá várias palavras que você quer ouvir, que você pode ouvir coisas que não é o que você espera, pode ouvir coisas que vai atrapalhar a sua caminhada, vai atrapalhar a sua mente. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, em plena comunhão com o Pai. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou. A palavra de Deus, ela tem poder para te curar, para mudar a sua mente, para te sarar. Você precisa de cura, nós precisamos de cura, de dentro para fora. De dentro para fora. Nós precisamos fazer uma introspecção, olhar nós por dentro, que tem nos trazido tanta aflição, e o povo sofreu e clamou, depois do sofrimento, e Deus os perdoou e os sarou com a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a cura para a sua alma. Deus, Ele, através do poder da sua palavra, você será curado, será sarado, através da palavra de Deus. Às vezes você fica preocupado, pensando em buscar vários caminhos. Você tem a resposta. A resposta é a palavra de Deus. Coloca para mim Lucas 6,46, está no post aí que eu coloquei para você. Olha que interessante, Lucas 6,46. E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Por que você vem à igreja? Por que você diz que ama a Deus? Por que você diz que ama a palavra de Deus, mas você não pratica? De onde vêm as aflições, as confusões que estão na sua cabeça, as confusões que você está entrando, de onde vem? Ah, pastor, eu só estou em confusão, dentro da minha casa está confusão, lá no meu trabalho está confusão, na minha igreja está confusão. Aí ali a explicação ali, ó. Você anda em brolho em muitas coisas. E por que me chama de Senhor, Senhor, e não pratica o que eu vos ensino? Aí Jesus nos ensinou, tenha paz com todos. Respeita e ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós já vamos nos livrar de tantos problemas, não é verdade? Respeita o trânsito, respeita a fila, respeita os outros. Nós já vamos livrar de tantas coisas. Seja menos agressivo nas palavras. Ame mais. Ah, eu não sei nem o que é isso, eu não aprendi a amar. Eu vim de um lugar que só tinha brutos. Vim da terra do Brutus. Mas o Senhor, Ele muda o nosso interior. No meio da sociedade, você vai aprender a conviver com as outras pessoas. Leia a Bíblia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. O próprio Jesus não disse isso para nós? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. A palavra de Deus, ela tem todo o suporte necessário para nossas vidas. João 15:7. Se estiverem em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha que interessante, se você estiver no Senhor, e a palavra dele estiver dentro de você, olha aqui, ó, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Qual a condição?
se tiver no Senhor, e a palavra dele está dentro de você. Buscai a palavra de Deus e põe ela dentro do teu coração. Tem coisas boas para acontecer conosco, tem coisas maravilhosas e tremendas para acontecer em nossas vidas, está no céu. Nós precisamos entrar em conexão com o céu, urgentemente. Nós precisamos entrar em sintonia com o Papai do céu, entrar em comunhão com Deus através do Espírito Santo. A palavra aponta para isso. Se você estiverdes em mim e a minha palavra fazer efeito dentro de você, quando nós falamos aqui, para você amar o próximo, para você compartilhar, isso são primícias de qualquer comunhão, de qualquer sociedade, de qualquer pessoa que vai fazer coisa boa. Não tem aquele amor ao próximo, quando cai uma barreira, uma avalanche, avalanche que não tem, né? Mas no Alasca, lá, quando cai uma avalanche, o povo junta para ajudar as pessoas. Esse sentimento de comunhão, de ajudar pessoas, de ajudar o teu próximo, nós precisamos praticar essas coisas, de amar a Deus, de estar em comunhão com a igreja, de ter prazer, encontrar prazer em todas as coisas que nós fazemos. Encontrar prazer, talvez é até difícil, né, o que eu vou falar aqui. Encontrar prazer quando você for fazer a comida. Não ficar xingando, tem que fazer esse arroz aqui, todo dia essa rotina. Eu sei que é rotina. E Deus também sabe. Mas faz com amor. Põe amor lá na comida. Né? Põe amor, rotina de trabalho. Se a palavra de Deus estiver em vós, e você também estiver em Deus, as coisas vão começar a mudar. Ter prazer de vir no culto domingo, ter prazer de cantar louvores a Deus, ter prazer de sair com a sua esposa, ter prazer de voltar para casa. A palavra de Deus nos aponta, e foi a direção que ele apontou para aquelas pessoas que clamaram, para aquele que clamou, aquele que sofreu e clamou por socorro. O que Deus apontou para ele? Segue a minha palavra. Eu estou sofrendo, segue a minha palavra. Eu estou doente, segue a minha palavra. Eu estou infeliz, segue a minha palavra. Eu estou insatisfeito, eu estou perseguido, eu não consigo nada na minha vida, segue a minha palavra. A direção foi dada. Se a minha palavra estiver em vós, e se você estiver comigo, conectado com Deus, vamos falar numa linguagem do Wi-Fi, né? Se você estiver ligado no Wi-Fi de Deus, conectado com Deus, tudo o que pedirdes, olha lá, ó. Tudo o que pedirdes, tudo o que quiserdes, vos será feito. Põe o próximo verso aí. O 15:7 de João, para nós encerrarmos. Se vós estiverdes em mim, mas isso é o que eu já falei. Então nós precisamos de Timóteo 3,16. Aí, chegou lá? Chegou não, Timóteo. Toda a escritura, falando de novo da palavra, é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Olha aí, a palavra de Deus é tudo que você precisa. Você precisa aprender de Deus. No livro de Joel, existe um pequeno versículo que diz assim: o meu povo tem sido destruído, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. A sua comunhão com Deus está determinando o seu presente e o seu futuro. Presta atenção no que eu estou te falando. A sua comunhão com Deus determina o seu presente e o seu futuro.
Se você quer um futuro melhor, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Assim diz o Senhor Jesus. E aquele texto aponta para toda a verdade. Toda a escritura. Qual escritura? A palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. Ah, você tem dúvida? Ah, eu tenho que fazer, eu estou com dúvida. Peça ao Espírito Santo orientação. Ah, eu preciso tomar uma decisão. Eu não sei se eu separo do meu marido, eu não sei se eu traio minha esposa. Ai, Jesus, eu estou numa dúvida. Eu não sei se eu fumo maconha ou se eu cheiro crack. Crack não cheira, né? Não sei. Se eu cheiro crack ou se eu fumo maconha. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. A palavra de Deus, ela ministra em você a verdade. Ele vai te dizer assim: existem caminhos que parecem ser bons, mas no final serão caminhos de morte. Pergunta para Deus, não pergunta para mim não. Entra no seu quarto, fica de joelho e fala: ó papai, papai do céu, eu devo ou não devo? Faço ou não faço? Ele vai te falar. Deus me mostra. Não joga para Deus não, fala: Deus, se acontecer isso eu não vou. Não faz não. Você sabe, a sua consciência fala com você. Sabe quando a sua consciência te mostra que está errado? Mesmo assim você quer perguntar, porque você já quer fazer. A sua consciência sabe, você já sabe que os caminhos são maus, mas você fica ali: não, eu vou orar. Você vai orar para fazer maldade? Você já sabe que é maldade. Não cabe. Para ministrar a verdade, para repreender o mal. Sabe, queridos, nós temos que entender que o mal existe. Existem espíritos malignos que tentam contra a sua paz, que tentam sobre a tua casa. E a Bíblia mostra isso em vários caminhos, em vários versículos. Aquele endemoniado de Gadareno que morava no sepulcro, eles estavam terrivelmente endemoniados. Tem a filha da mulher samaritana que chegou para Jesus e pediu que ele a curasse sua filha, e Jesus a curou. Ela estava terrivelmente endemoniada. Então existem espíritos malignos trabalhando contra nossas vidas, e a palavra de Deus, ela é poderosa para repreender o mal, e você tem autoridade para dizer: em nome do Senhor Jesus, todo o mal que está na minha cabeça, sai agora, eu rejeito. Às vezes nós temos que orar por nós mesmos, pôr a mão na minha cabeça: sai pensamento mal. Porque a gente às vezes tem pensamento mal. Às vezes você fica com vontade de pegar o pescoço assim, ó. É só eu que tenho isso, né? Nós lutamos, porque o mal quer prevalecer. E a palavra de Deus nos aponta para repreender o mal. Às vezes o mal é nós mesmos que somos mal, que somos maus. É nós que temos que orar por nós mesmos. Pensamento mal, sai. A pomba gira do inferno, sai. Vício maldito, sai da minha vida. Nós estamos em transformação. Não tem ninguém pronto não, queridos. Nós somos pecadores e necessitamos todo dia da misericórdia de Deus. Nós somos pecadores, estamos carentes de Deus, carentes da tua misericórdia. Todo dia nós precisamos de Deus em nossas vidas, precisamos do Espírito Santo, precisamos dessa palavra, e ela é apta para corrigir os erros, para nos ensinar a maneira certa de viver. Para te falar a verdade, se você ouvisse essa palavra e obedecesse, você nem precisava de pastor. Mas como
As pessoas não obedecem só a palavra, a gente tem que ficar repetindo. Ai, Deus constituiu a igreja e constituiu pastores para cuidar das ovelhas, para cuidar das pessoas, para ajudar, para que as pessoas não se percam, para que seja falada a boa verdade. Mas a própria palavra, ela já é o alimento suficiente para as nossas vidas. Aqui tem um ensino, ela nos ensina, nos corrige do erro. Quando você tiver dúvida no seu coração, fale com Deus. Quando você tiver medo no seu coração, fale com Deus. Quando você tiver temor, fale com Deus. Quando você estiver doente, fale com Deus. Quando você estiver triste, fale com Deus. Quando você se sentir desamparado, fale com Deus. Desamparada, fale com Deus. Quando você se sentir mal, fale com Deus. Todo o tempo, fale com Deus. A palavra nos mostra isso. Quando você precisa ser ensinado a maneira de viver, fale com Deus. Jesus te ama. E Ele morreu na cruz para que você estivesse aqui, para que você permaneça nele. E aquele que permanecer nele, e a palavra dele permanecer em vós, tudo o que pediste vos será dado, porque assim o Pai o disse. Talvez a circunstância da sua vida hoje não seja a melhor. Talvez a circunstância dizem outra coisa. Talvez você está querendo bem, você está querendo servir a Deus, mas as circunstâncias apontam para outro lugar. Se a circunstância na sua vida não te aponta para aquilo que você espera, fale com o Pai. A circunstância pode estar tudo fora. Deus vai colocar as coisas no lugar. Fala com Ele. Hoje é um bom dia, uma boa noite, para que nós possamos nos render a essa palavra da verdade. Não é as minhas palavras, mas as palavras desse livro. Ela pode mudar a sua vida, ela pode te curar, ela pode transformar. O médico pode dizer de doença, mas a palavra diz da vida. O seu vizinho, o seu amigo pode dizer para você, você não pode, você não vai conseguir, mas essa palavra diz, você pode. A circunstância diz que você não vai conseguir, mas essa palavra diz que você vai. Tudo aí fora aponta que você não vai dar certo, mas essa palavra diz que vai. A circunstância diz que você não vai conseguir, mas a palavra diz que você vai. A circunstância diz que você não vai vencer, que você é fraco, que você é um perdedor, mas a palavra diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A circunstância aponta tudo errado. As portas não vão abrir, você não vai ser curado, o remédio não existe, mas eu digo, pelo poder da palavra de Deus, e ainda diz mais, você é fraco, e a palavra diz, você é forte, você não é liberto, a palavra diz, eu vos libertarei, você é liberto, porque a palavra de Deus diz, e porque a palavra de Deus diz, eu creio. Porque esse livro fechado é só um livro. Mas esse livro aberto é a boca do Senhor falando com você. Quer ouvir a voz de Deus? Manuseie mais esse livro. Fale mais com o Papai do céu. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. E o irmão presbítero William vai ministrar a ceia do Senhor. Peço que ele já caminhe para cá. Eu quero orar com você. Coloca aquele fundo